Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e experimentado no sofrimento. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura como os ímpios, e como o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazer-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do seu trabalho, e a sua alma ficará satisfeita. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muito, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Portanto, derramou a sua alma na morte, e foi cortado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Amém? Isaías 53, Salmo 22, é um retrato fidedigno da história, da vida, da obra, da morte e da ressurreição de Cristo, principalmente o Salmo 22. Nós lemos muito o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Maravilhoso. Mas o Salmo 22 conta a história de Jesus, inclusive texto que ele usa na cruz, logo no versículo 2. Há uma força profunda na palavra que ele cita na cruz: Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, ele traz para si a responsabilidade do pecado da humanidade. Isaías traz isso com propriedade, ele começa a discutir isso, a morte de Jesus, ele começa a discutir
no capítulo 52, quando ele fala sobre o corpo que não teria osso quebrado, e ele se estende para o 53 e ele diz: quem deu crédito à nossa pregação, a este se manifesta o braço de Deus, o braço do Senhor. Muitas pessoas estão na casa do Senhor, muitas pessoas vão para a igreja, e elas de uma forma ou de outra está interessada na bênção momentânea, naquela resposta, numa oração, numa imposição de mãos, num momento único de uma bênção unilateral, uma coisa muito própria de cada um, e acabam recebendo a bênção e se distanciam novamente do Senhor. Mas o que o profeta está dizendo é: observemos, fulano de tal, o José e o Joaquim, ou para usar um nome inexistente, o Firisbin e o Bino. Olha os dois, aquele que deu crédito à pregação e aquele que não deu crédito à pregação, que não creu. Como está a vida? Porque é possível estar dentro da igreja, dentro da casa de Deus, é possível eu estar trabalhando numa obra, é possível eu estar trabalhando numa célula, é possível eu estar indo na campanha de oração, de jejum, é possível eu estar nos montes, é possível eu estar falando de Deus e não crer nele. Isaías 53 traz um retrato daquilo que aconteceria na cruz do Calvário, que aconteceria no que antecedia a cruz do Calvário, a crucifixão, a crucificação. Ele começa a falar de um Jesus que nós não gostamos de ver, um Jesus disforme, um Jesus com o rosto todo machucado, inchado, porque a gente acha que Jesus na cruz crucificado era um Jesus bonitinho, de cabelos lisos ou encaracolados, claros ou escuros, um Jesus de olhos azuis, verdes, um Jesus bonito, com uma barba bem aparada. Mas o Jesus que vai para a cruz é um Jesus que tinha apanhado a madrugada toda, é um Jesus que tinha sido açoitado, um Jesus que tinha recebido açoites terríveis. Era um Jesus que não havia dormido, um Jesus que estava todo machucado, tinha o seu corpo todo inchado, cheio de sangramentos e feridas. Um Jesus que estava com uma coroa de espinhos cravada em sua fonte, em seu crânio, fazendo pulsões no seu cérebro. Um Jesus que carrega a cruz até ser constrangido um certo sirineu e que é crucificado no Calvário, na montanha da caveira, lugar de morte, lugar de simbologia de fracasso, destruição, de punição. O Monte da Caveira, o Gólgota, era um lugar aonde se colocava o que havia de pior dos criminosos de todo o império ali estabelecido. Como se isso não bastasse, ele é crucificado juntamente com dois ladrões, dois malfeitores, uma à esquerda e outra à direita. Jesus constrange a todos, porque você às vezes toma um pisão no pé, você já quer ir para o pau, já quer ir dar uma porrada, já quer bater, já quer acontecer, quer brigar. Às vezes um irmão, uma irmã te ofende, às vezes um familiar te ofende, às vezes um patrão, um amigo, um conhecido te ofende, você já quer ir pegar nos cabelos, já quer ir para cima, já xinga, já blasfema, já faz um regaço.
Jesus está na cruz do Calvário sem nenhuma culpa, para cumprir o que está dizendo a palavra, a profecia. Não há 600 anos antes, 700 anos antes, 400 anos antes, mas lá no Gênesis capítulo 3, de ti, mulher, nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Jesus está ali para cumprir o Salmo 22. Quando ele vai para a cruz, os soldados pegam vinagre e fel com uma esponja. Aquela esponja, quem estuda sabe que era uma esponja usada nas latrinas, nos banheiros públicos de Roma. Embebeda o vinagre e fel e coloca na boca de Jesus, todo machucado, cortado de tanto apanhar, porque ele diz: tenho sede. Jesus vai para a cruz, algo que ele já tinha profetizado. Ele não está ali por dó. Diga assim: Jesus não quer nossa dó, não quer nossa pena, ele só quer que usufruímos da morte dele. E ele vai para a cruz, e lá na cruz, contrariando tudo, contrariando todos, contrariando todas as formas, porque já era uma morte tradicional para criminosos de alta periculosidade, para salteadores, assassinos, ladrões, pessoas da pior estirpe, da pior espécie. Mas Jesus está ali sem ter cometido nenhum pecado. Enquanto todos achavam que ele ia chorar, pedir clemência, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quando alguém te perseguir, quando alguém se levantar contra você, quando alguém tentar te diminuir, quando alguém tentar dizer que você não vale nada, o que você vai dizer? Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Entende isso? Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Jesus não sentia dor? Claro que sentia. Jesus não estava sentindo sua carne pegar fogo, o estado febril? Claro que sentia. O crânio de Jesus já não estava inchado? Já, claro. Por quê? Porque quando colocaram a coroa de espinho, a Bíblia diz que bateram na cabeça dele com uma cana. Cana é uma vara de 3 metros, uma vara de medição, com 3 metros, não é uma varinha, é um bastão. Bateram na cabeça dele e cravou aqueles espinhos. Quem conhece um pouco de biologia, quem conhece um pouco de ciência, médicos, dentistas, enfermeiros que estão aqui hoje, sabe que encravar um espinhozinho aqui, o cérebro vai inchar, vai sangrar, vai vazar sangue, vai furar vasos, veias, vai dar coágulos, convulsão. Às vezes nós estamos tão bravos com a nossa vida, nós estamos tão bravos com a nossa revolta, com as coisas que nós queremos fazer e não sai do nosso jeito, que nós blasfemamos, nós falamos: cadê Deus? Se Deus existisse eu não estava passando por isso. Nós chegamos ao ponto hoje de pais rejeitar os filhos, filhos rejeitar os pais. Hoje não se atura nada, não existe nada.
Nós estamos vivendo o que a Bíblia diz, Jesus falando, olha, cautelai-vos, porque será como nos dias de Noé o fim. Casavam-se, descasavam-se, davam esse casamento. Hoje as pessoas casam, ficam 2, 3, 4, 5, 6 meses juntos, se largam e voltam de novo, ou casam de novo, ou casa de novo e casa de novo. Eu conheço uma pessoa que está no 10º casamento. E semana passada me falou, não sei não, acho que eu vou largar e vou casar de novo. Porque ficou fácil. Eu vi uma propaganda agora que me deu até frio na espinha. Uma igreja em Araçatuba está promovendo um encontro para mulheres chamado Empoderadas. Às vezes a gente até lembra do tempo que era católico, né? Deus me livre! Porque esse conceito hoje está acabando, o feminismo está sendo introduzido no meio das igrejas. Porque confunde empoderamento, poder, a mulher que tem o poder de governança do lar, de ser o corpo junto com o homem, ser amada, acolhida, de ser a mulher que vai dirigir o marido junto com ele, para ser aquela pessoa austera, mandona. Você é casado, olha para sua esposa e fala, você é mandona? Cuidado, se você apanhar não tem problema, a gente ajuda você. Às vezes você vai falar assim, pastor, a minha mulher é muito macho. Às vezes para te aturar tem que ser bem macho mesmo, viu? Porque tem uns homens frouxos. Aqui não, na França tem, aqui não tem. Irmã, fala assim, bem alto, o meu marido não é frouxo. Talvez uma bananinha. Um dia eu preguei aqui e falei, não sei se alguns irmãos vão lembrar, irmão, para de ser banana, irmão, para de ser banana. Eu acho que tinha uma irmã aqui que chamava o homem de banana, acabou o culto, ele veio assim, por que o senhor está falando que eu sou banana? Eu falei, porque você é um banana. Não, mas você cuida da sua esposa? Não. Você cuida do seu filho? Não. Você consegue manter sua casa? Não. Banana. E uma banana frouxa ainda. Sabe aquela banana tudo manchada de preto assim, que já só dá para fazer um docinho? Mas aqui na igreja não tem nenhum. Fala assim, irmãs, fala, na minha casa não. Aí você fala assim, Senhor, me perdoa. Estou brincando, viu, irmão? Mas se tiver algum irmão banana aqui, pode ficar tranquilo, a gente faz um docinho bom. Aqui não tem não, não tem não. Acabar o culto, eu fujo por ali. Nós estamos vivendo um momento em que o poste está fazendo xixi no cachorro e ainda jogando terra. Filhos não obedecem mais os pais porque perderam a referência. Tem filhos, irmãos, não duvide do que eu estou dizendo. Tem filhos que estão dentro de casa, os pais estão na igreja e os filhos não ouvem falar de Jesus. Não é na igreja do vizinho, não é na igreja lá da cidade, do bairro tal, é aqui. E quando você vai falar com o filho, fala, pastor, meu pai e minha mãe dentro da igreja são maravilhosos, são crentes, mas em casa eles só falta sair na porrada um com o outro. É por isso que nós temos essa geração complicada, desobediente, irreverente, uma geração que desonra pai e mãe, uma geração que confronta. E o que eu vou dizer aqui não é um estímulo para você. Quando eu era criança, o meu pai ou a minha mãe chamava a gente, fulano, vem cá. Se você falasse o quê? Já vou, você tomava na boca. Quem aqui já apanhou na boca por falar isso? Levanta a mão bem alto, ó. Criançada, ó.
Só que você pode ver que essa geração aqui que cria 5 filhos, que paga a conta, que tem propriedade, e essa outra geração? Ai, se falasse um palavrão, ai, se falasse alguma coisa errada, ai, se comesse. Eu me lembro uma vez que eu fui num sítio perto da casa da minha mãe trabalhava para a dona do sítio, e nós chegamos lá, sentamos, ela fez o que ela tinha que fazer lá, lavou a roupa, fez o serviço, e nós sentadinho, 5 filhos, 5, eu mais velho, meu irmão 1 ano mais novo, uma irmã 1 ano mais nova, a outra irmã 1 ano mais nova, e a última derradeira de colo. Sentava tudo. A dona da casa, a patroa, colocava aquela fartura de comida, queijos, aquela de coisa. Quem já foi em sítio aqui sabe como é que é, né? Hoje não, hoje o sítio você chega é complicado, mas naquela época você chegava no sítio lotado. Ontem eu fui num sítio, meu Deus do céu, se eu comesse tudo que colocava lá, eu voltava gordinho para casa. Aí a gente comia. E aí a dona do sítio falava a palavra que não podia falar. Qual que era a palavra que podia falar? Hã? Quer mais? Claro que a gente queria, estava cheio de verme. Quem já pôs lombriga pela boca aqui? Quem já pôs lombriga pela boca? Eu pus, vai. Lombriga pela boca, pelo nariz, só faltava ser pelo ouvido. Aqui está cheio de gente que era lombriguenta, que você tem nojo. Você tem cara de lombriguento. É que hoje não tem mais jeito, é tanto veneno no meio da comida que nem as lombrigas resistem. Uma vez eu comecei a sentir uma coceirinha assim, a minha mãe foi lá e catou e começou a puxar o negócio assim, ó, parecia uma serpente. Olha para mim, você vai lembrar disso na hora de comer o lanche. Estou brincando. Senhor, apaga da memória deles. Só lembro a hora que eu estiver sentado do lado que eu como o lanche dos 6. Essa geração de hoje é uma geração mimizenta, é uma geração que não aceita correção, é uma geração que quando o pastor fala um pouco mais sobre a palavra de Deus, fala, eu estou ofendido, a comunicação é violenta. A Bíblia é comunicação violenta do começo ao fim, ela começa com uma grande destruição, uma criação e uma destruição, e ela termina com uma grande destruição, que é o Apocalipse. É um texto que fala de vida, mas fala de morte, que fala de benevolências, mas fala de pecado. Ela nos alegra, ela nos faz rir, mas ela nos entristece profundamente, porque bom seria se nós fizéssemos o que queríamos e fomos para o céu. Não é assim. Não é assim. A cruz é lugar de dor, a cruz é lugar de angústia, a cruz é lugar de machucado, de feridas, de cortes, de nudez. Quando Jesus tem sua roupa arrancada, nós temos uma visão de Jesus. Se tiver em cima uma foto aí desses, não importa que religião que é, coloca uma foto de Jesus crucificado aqui, você vai ver um Jesus crucificado enrolado num paninho. Quem já viu aquele paninho? Uma toalhinha. Você acha que era assim? Não, era nu. Os criminosos que eram crucificados, eles eram despidos, as suas roupas eram jogadas para a sorte. Nós achamos que Jesus é um Jesus bonitinho. Não. Ele não tinha aparecido em formosura, e olhando nós para ele, nem eles havíamos para que desejássemos. Ele era desprezado, e é desprezado até hoje. O Jesus da cruz é desprezado. O Jesus que morreu por você, por mim, por nós, ele é desprezado. Sabe por que ele é desprezado? Porque ele constrange. Nós queremos um Jesus gospel, nós queremos um Jesus church, nós queremos um Jesus worship, nós queremos Jesus
dessa era coach, um Jesus que te dá isso, te dá aquilo, te dá aquele outro. Nós não queremos um Jesus que nos constrange, um Jesus que nós olhamos e falamos assim: Ele morreu por nós. Não é esse Jesus que nós queremos. Nós queremos um Jesus fashion, um Jesus que me dá uma Ferrari, um Jesus que me dá um Porsche, um Jesus que me dá uma casa no endereço bacana, um Jesus que me dá um bom trabalho, uma boa empresa, um bom capital. Isso tudo você tem direito, é teu dever trabalhar, conquistar, e Ele vai te abençoar. Porém, o princípio da vida em Cristo é: Ele morreu por nós. Se tiver alguém íntimo de você do seu lado assim, fala assim: quero te dizer algo muito importante. Fala assim: para nossa relação dar certo, é necessário que a gente calhe a boca. Fala assim por irmão que está só falando: você fala demais, tua voz me irrita. Eu estudo o cérebro. Hoje eu passei o dia todo estudando o cérebro. Tenho prova essa semana. Textos gigantescos, meu Deus. Mas uma coisa me chamou a atenção: o nosso cérebro não é preparado para ficar recebendo reclamação. Irmã, você quer ganhar o seu marido? Escolha um tom suave, não irritante. Fale de forma compassada. Vamos treinar? Olha para o seu marido e fala assim: amor, eu te amo. Escolhe o tom da voz. Fala: amor, eu te amo. Porque o cara chega em casa, parece que ele está na cruz. Você fica assim: tem que pagar isso, porque tem que pagar aquilo. Você chegou atrasado, onde você estava, com quem você estava, quem foi? 10 perguntas num minuto, você faz 100. Aí 99% dos homens, inclusive eu, fica assim. Aí fica mais bravo ainda porque você não responde. Quando responde, geralmente é meio pônei, né? Eu sou pônei, você é cavalo. Pá! Ai, não tem como conversar com você, você não me ouve. Aqui não acontece isso. Não, aqui não. Levante a mão, né, irmão? Fala assim: aqui não acontece isso. Fala assim: pastor, na tua casa, na minha não. Porque se eu falar que acontece, eu apanho. Homens, fala assim bem alto: fala, Deus. Aí, tá vendo? Por isso que Jesus fala que nós todos os dias temos que tomar a cruz e seguir. A cruz, meu irmão, é a nossa maior lembrança da luta, da vida. Irmã, a cruz é aquele momento em que você vai passar. Vai passar. O Senhor diz: essa leve e momentânea tribulação vai passar. E para não ser mais longe ou não demorar muito, nós temos 3 cruzes, amém? Já falei sobre isso aqui, amém? E às vezes nós achamos que estamos na cruz, e de fato estamos. A cruz de Cristo é uma das cruzes mais dolorosas que existe, porque é a cruz da inocência, é a cruz da esperança, é a cruz da morte pela vida.
É a cruz que nos dá caminho para a ressurreição, é a cruz que nos dá caminho para a vida cristã, é a cruz que nos dá caminho para resolver os nossos problemas, nossas demandas mais profundas da nossa alma, da nossa angústia, da nossa ânima. É a cruz que nos dá acesso à espiritualidade transcendental do poder do Espírito Santo. É a fusão do Espírito Santo no nosso espírito, matéria com matéria, que se une e nos dá o conforto da alma e do espírito. João capítulo 14. Não vos deixarei órfãos, vos dou um outro consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer. A maioria das igrejas estão se mundanizando e estão perdendo a essência do Espírito. Por quê? Porque estão mundanizadas. E isso faz com que a igreja perca a sua essência. Mas aí nós temos a cruz de um ladrão, um salteador, assassino. E nós temos uma outra cruz, também de um ladrão. Uma cruz de um ladrão que se arrependeu. E ele entendeu que muitos ali, os sacerdotes não entenderam, muitos homens ali não entenderam, até os próprios apóstolos que estavam aos pés da cruz não entenderam. E isso merece no próximo domingo a gente falar sobre isso. Os apóstolos que estavam aos pés da cruz, mas não entenderam o sacrifício da cruz, mesmo sendo avisados antes. Mas o ladrão entendeu, eu tenho uma oportunidade, está aqui do meu lado, ao centro, o Senhor. Talvez ele era um desviado, talvez ele era uma pessoa que tinha ouvido falar de Jesus, que tinha ouvido falar da profecia, que tinha lido Isaías, o 53, que já tinha lido o Salmo 22 e falou: opa, eu estou aqui diante de uma oportunidade. Então ele está lá, ele olha e fala: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, com todas as dores, todo machucado, com tudo, ele libera perdão para aquele, diz: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. O outro, não. O outro é aquele que está na cruz. Quem conhece um crente assim, que está na cruz? É um crente que se acha: eu tenho a cruz, eu sirvo a cruz. Vai estar lá. Tu não és o Cristo? Te salva e salva nós também. Está cheio de crente. Se o Senhor é Jesus, por que o Senhor não me cura? Se o Senhor é Jesus, por que o Senhor não me dá um serviço? Se o Senhor é Jesus, por que não me dá um carro? Se o Senhor é Jesus, por que o Senhor não me dá a vida? Eu te respondo: vai trabalhar, vagabundo. Digo para o Senhor assim: se você trabalhar, você consegue. Isaías 52, versículo 1: desperta, desperta, levanta, sacode a poeira. Mas aquele ladrão, ele mesmo estando na cruz, mesmo tendo sido açoitado, mesmo estando à beira da morte, mesmo estando passando por um momento, vendo a oportunidade, ele não se converte. Tem pessoas que não se convertem por nada. E eu te pergunto: em qual cruz você está? Qual cruz que você escolheu? A de Cristo, a do ladrão ou a do outro ladrão? Porque às vezes você está cometendo pecado, você fica arrependido o tempo todo você está se arrependendo. Perdão, Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Ou às vezes você está do outro lado sempre reclamando: é Cristo, então, cadê esse Jesus existisse? Eu não estava passando por isso. Se Deus existisse, está passando. Esquece, isso aí é balela. Isso, esse pastorzinho é mais um daqueles golpistas que está atrás de dinheiro. Meu irmão,
A obra do Senhor, ela vai viver com a sua oferta ou sem sua oferta, com seu dízimo ou sem seu dízimo. Se você quiser ser dizimista, você vai ser abençoado. Se você quiser ser ofertante, você vai ser abençoado. Se você não quiser, isso é problema teu com Deus, não é problema meu. Você conhece a verdade liberta. Agora você faz o que você quiser. A vida é tua. Que cruz você vai escolher? É você que escolhe. Mas ele está dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? Se você está passando por uma vida muito difícil, se você está passando por um momento muito... E esse tempo é um tempo longo, reavalie se você está dando crédito à pregação. Às vezes você vem aqui na igreja, o pastor prega, a pastora prega, o pastor Diego prega, o pastor Douglas prega, os outros irmãos do louvor pregam, todo mundo prega, você vai embora e não muda nada. Pergunte para a pessoa que está à sua frente assim: tua vida mudou alguma coisa? Não, pastor, minha vida não mudou. Então, se eu sentar com você 5 minutos e fizer umas perguntas da Bíblia para você, você vai saber responder? Se eu fizer umas perguntas do culto, o que aconteceu no culto hoje, você vai saber responder? Porque às vezes você até está no culto, o corpo, mas a alma está no celular. Sim ou não? Amém? Fala para o outro assim: pastor pegou agora no meu celular. Eu não aceito que pega no meu celular. Pode até colocar uma coroa de espinho na minha cabeça, pode até enfincar um prego no meu pé, na minha mão, mas não mexe no meu celular. A Bíblia diz: lamentar e chorar. Chegou a hora de nós decidirmos que cruz nós estamos e mudar radicalmente a nossa vida. Para de reclamar, coloca o seu joelho no chão e clama ao Senhor.